novo, cabelo novo. Essa é a minha versão janeiro de 2019. Quem me acompanha pelas redes sociais já viu, então me sigam lá. E antes de falar sobre o meu novo corte, eu venho com a retrospectiva capilar do ano de 2018. Afinal, ele foi recheado de mudanças, transição capilar, várias texturas, vários cortes, várias experiências. Então vamos lá. Quando chegou janeiro, estava loiríssima como sempre, com aquela mecha platinada na frente, e decidi tonalizar o meu cabelo de cinza, porque já era uma coisa que eu tinha um pouco de costume de fazer, que eu adorava fazer. Então eu comecei o ano de 2018 cinza do jeito que eu amava, amo, hashtag saudades. Deus me livre, mas quem me dera. É um cabelo assim que particularmente eu sinto muita falta, eu gosto muito de tons mais frios, mais acinzentados. Em fevereiro, ele já tinha desbotado, porque ele só era um tonalizante, e eu voltei a ser uma simples loira comum, ele já tava um loiro normal. No começo de março eu já tinha enjoado daquela minha mesh da Vampira e eu resolvi tonalizar ela, então eu fiquei moreninha e também decidi cortar a franja, né, porque as mudanças já começaram logo no começo do ano. Resolvi cortar a franja, mas aí não parou por aí. Eu decidi fazer progressiva na franja. Fazia muitos meses já que eu não fazia progressiva. Era uma época assim mais de calor, então eu acabava mantendo o cabelo só com escova. A raiz já tava um pouco cacheada, mas eu não tava fazendo mais nenhum tipo de química. Eu tava tentando espaçar o máximo possível. Mas aí eu tive a brilhante ideia, né, ou não, de fazer progressiva na franja, porque eu queria cortar a tal da franja. Cortei a franja, fiz progressiva e hoje eu vejo que foi o meu pior escolha do ano de 2018. Quando chegou abril, eu fiz o meu primeiro corte para transição capilar, que era meio transição capilar, meio eu só vou cortar, meio talvez eu volte pros cachos, meio eu ainda não sei. Então eu tava com o meu cabelo mediano, cortei um long bob, então a minha raiz já tava bem cacheada, com aquela franja alisada, mas ela já tava bem cacheada, e eu decidi entrar na transição. Então eu fiz um corte e o meu cabelo foi voltando aos poucos. Quando eu fiz o meu primeiro corte, foi aí que eu decidi entrar na transição capilar mesmo. Então eu literalmente deixei tudo que podia alisar a minha vida, deixei coisas químicas, e também parei de fazer escova já em abril, assim. Então o meu cabelo não tava ainda nem uma coisa nem outra, tava uma leve ondulação na minha raiz, porque eu já tava sem progressiva, mas ainda não tinha nada muito definido, mas eu tinha decidido que eu não ia fazer mais nada de química no meu cabelo. Quando foi em maio, eu comecei a fazer texturizações, porque eu tinha decidido mesmo que eu ia entrar na transição capilar. Então eu fazia várias formas no meu cabelo pra dar mais textura, pra ele dar uma sensação mais enrolada. Então foi um mês que eu testei várias coisas e também fui fazendo vários cortes. Foi os meses em que eu tive mais cortes frequentes e restava muito pouco de luzes, porque mesmo que eu tinha feito luzes lá em dezembro, eu fazia mais efeito de pontas e tinha feito aquela mechinha na frente. Como eu tinha tirado a mecha, tava mais efeito de pontas. E conforme eu fui cortando ele um pouquinho mais curto, ficou coisas bem pontuais. Foi aí quando eu resolvi tonalizar essas pontas loiras pra cor natural do meu cabelo. Então eu fiquei definitivamente morena. Em junho, por um milagre dos céus, eu não fiz nada no meu cabelo. Eu me mantive ali moreninha, testando coisas, várias formas pro meu cabelo, porque ele ainda assim tava no comecinho, eu não sabia muito o que ele era, eu não sabia ainda o que fazer. Então em junho ainda consegui manter a calma. Mas aí não demorou muito. Quando chegou julho, eu decidi ir pro meu primeiro corte assimétrico. Era um corte que eu já namorava há muito tempo, mas que eu tinha muito receio, porque meu cabelo ainda não tava tão definido, mas aí eu não aguentei, cortei. Eu não fiz ele tão curtinho, mas pra dar um efeito, e eu simplesmente amei. Eu tava tentando fazer o máximo pra tirar toda aquela progressiva, principalmente porque tinha aquela franja alisada, que era o que me incomodava mais. Foi aí quando no finalzinho de julho eu cortei o meu cabelo de novo e fiz um assimétrico bem curtinho. E a minha frente tava tipo aqui, assim, tava toda curta, porque eu queria tirar toda aquela progressiva assim de uma vez. Então eu fiz a louca mesmo e cortei bem curto. Acho que foi o cabelo mais curto que eu já tive na minha vida. Acho que o mais curto seria pra mim raspar. Então eu fiz a parte lateral bem baixinha e o bico, e eu simplesmente amei aquele cabelo. No começo eu tive um leve assim choque, porque eu sempre tive cabelo comprido, mas eu tava tão na vontade de ter aquele cabelo cacheado, tirar toda aquela química, que eu arrisquei, fui de cara e eu amei o meu corte. Foi um dos cortes assim, mais radicais que eu já fiz. Como eu tinha cortado muito meu cabelo, eu decidi dar uma segurada, me dar uma controlada e não cortar. Não tinha muito mais o que cortar, já tava muito curto. Mas aí foi o mês que eu falei,
vamos dar uma segurada, né? Vamos tentar deixar ele crescer. Aí a partir de agosto eu não fiz mais nenhum corte no meu cabelo e fiquei no foco de vamos deixar ele crescer. E ele foi crescendo bem, desenvolvendo bem. Em setembro foi o mês assim que eu classifico como um dos mais difíceis, porque setembro e outubro, né? Porque ele começou a crescer e começou a dar muita diferença de textura. Esse lado que era mais curto, ele começou a crescer, e isso era bom. Só que ele começou a ficar nessa textura mais redondinha, mais cacheadinha. O lado que tava mais comprido, a ponta, ele não tava com tanta definição assim. E o topo do meu cabelo foi, assim, a parte que eu mais tive dificuldade pra voltar mesmo todo o meu cacho, assim. Foi quando chegou outubro e eu comecei a ficar prendendo a lateral pra tentar disfarçar aquela diferença. Mas aí chegou novembro, né, e eu não me aguentei por muito tempo, não passei a tesoura, mas coloquei um alongamento. Me arrisquei no entrelace, que era uma técnica que eu conhecia muito pouco, tinha conhecido recentemente, comecei a fazer pesquisa e falei, vou colocar porque eu preciso deixar meu cabelo crescer. Foi aí então que eu coloquei o alongamento, coloquei um cabelo um pouco maior, um cabelo loiro, cacheado, e eu adorei. Coloquei em meados de novembro, em média, e o meu objetivo era ficar até o começo, né, do ano. Só que aí, em novembro mesmo, no final de novembro, eu precisei tirar, porque ele soltou muito fácil da minha raiz. O meu cabelo, por mais que seja cacheado, ele é um cabelo mais fino, então ele acabou soltando e eu tive que recolocá-lo. Em dezembro eu coloquei de novo, no comecinho de dezembro, e foi assim muito bacana, eu gostei muito da experiência. No começo ele é bem fácil de cuidar, mas confesso que quando ele começa a crescer o cabelo e soltando da raiz, é bem difícil de deixar ele com um acabamento muito bonito, assim. Ele fica com a raiz já mais aparente, ele já tá frouxo, então ele já não fica uma coisa tão natural. Então no finalzinho de dezembro, assim, eu comecei a usar ele um pouco mais preso, usar faixa, coisas pra tentar segurar o máximo que eu conseguia, porque quanto mais tempo ele ficasse na minha cabeça, mais ia dar tempo do meu cabelo crescer e eu não perceber. Gostei muito do entrelace, foi muito bacana, mas assim, realmente depois que tá assim no finalzinho, o acabamento não fica tão legal, então eu comecei a me incomodar. A parte da tela tem uns fiozinhos mais curtos, então como já tava mais frouxo da raiz, começou a me pinicar um pouco e tal. Tirei o alongamento e confesso que fiquei bem surpresa, eu não tinha imaginado que teria crescido tanto assim. Foi bem difícil, mas eu fiquei bem feliz. Então ajustei os dois tamanhos, a minha frente cresceu muito bem, então eu consigo usar esse efeito franjinha, que era uma coisa que eu queria experimentar, que eu já tava namorando há bastante tempo. E também consigo usar nas laterais, consigo fazer um topetinho também se eu quiser, então eu estou totalmente cacheada, conhecendo essa nova textura, porque agora meu cabelo tá com uma textura só, assim, eu não tô com mais nenhum tipo de química no meu cabelo. Confesso que eu tô tendo leves dificuldades pra finalizar, porque agora ele tá numa textura só, então eu tô testando várias coisas, quero testar outros produtos também, mas tô bem feliz assim com o resultado dele desses meses assim, porque tem desde agosto que eu não corto mais. Então ele cresceu muito bem, ele está saudável e eu estou feliz. E eu acho que, como eu sempre falo, esse é o mais importante, de viver cada fase. Eu aproveitei meu ano de 2018 com várias mudanças capilares e foi muito importante pra mim. Foi várias fases da minha vida, várias aceitações, foram várias experiências, foram meses de dificuldade, tentando ali segurar, mas todos valeram muito a pena, assim. Lembrando que todos esses detalhes capilares que eu falei de 2018 estão registrados aqui no canal. Então vocês conseguem ver toda essa trajetória, desde o meu primeiro vídeo sobre transição, as minhas experiências, as minhas texturizações, day afters, o alongamento, tem tudo aqui. E eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra vocês conseguirem ter acesso mais fácil, tá bom? Me sigam pelas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau!